Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini, tô aqui com o Leozinho, tô aqui com o Caio, hoje o Miguel não pôde vir novamente, mas ele tá dodóizinho, mas logo ele melhora, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar? Vamos. Vocês não vão falar bom dia pro pessoal lá de casa? Bom dia. Como que vocês passaram a semana? Foi tudo bem? Foi, Léo? Foi tudo bem. Ah, então tá bom. Então, a gente falou que a gente ia começar a falar sobre o 9º princípio. Vocês lembram quais são os princípios da doutrina espírita? Fé raciocinada. O fé raciocinada é o segundo. Qual que é o primeiro? Nossa. Existência de Deus. Existência de Deus. Fé raciocinada. Fé raciocinada. Amor. Pluralidade das almas. Não. Imortalidade. Imortalidade da alma. Reencarnação. Pluralidade do espírito. Não. Pluralidade dos mundos habitados. Muito bem. Moral de Jesus. É. Princípio da lei de causa e efeito. Princípio da evolução. Comunicabilidade dos espíritos. E agora? O princípio da evolução. Princípio da evolução. Ou evolução espiritual, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar a falar sobre o princípio da evolução espiritual. Como na semana passada era um texto longo e o Leozinho que leu, hoje quem começa lendo é o Caio, tá bom, Léo? Combinado? Tá. Então, vamos lá. Como que a gente poderia definir evolução? O que vocês acham? O que é evolução para vocês? Um conjunto de atos que vão se melhorando. Um conjunto de atos que vão se melhorando. Muito bem, tô gostando de ver. Eu vou você, com Léo. Caio? Eu vou com Léo. Vai com Léo? Nossa, que resposta profunda sua. Nós estamos no mesmo barco, Léo. E por que será que a evolução espiritual é um princípio do espiritismo? Não sei. Porque você deve sempre evoluir. Pra ser... Porque você deve melhor. sempre evoluir. Então, evolução traz a ideia de melhoramento, certo? De uma modificação. Isso é tudo que nós queremos. De uma modificação. Uma modificação para melhor ou para pior? Melhor. Porque uma modificação pode ser para pior. Você pode modificar uma coisa e estragar aquela coisa. Mas a gente tá falando de evolução. Ah, muito bem. Então, evolução é sempre para melhor? É. Muito bem. Aí, é assim, ela é um princípio por quê? Porque é o nosso objetivo, não é? É. A doutrina, ela ligada à reencarnação, por que existe a reencarnação? Por que existe a pluralidade dos mundos? Pra dar novas chances da gente fazer algo. Para dar novas chances da gente voltar, corrigir os erros passados e se melhorar. Então, vocês conseguem visualizar que a evolução está ligada com a reencarnação, está ligada com a pluralidade das existências, está ligada com a pluralidade dos mundos habitados. Vocês conseguem enxergar essa ligação toda? Sim. Muito bem. Mais ou menos. Mais ou menos? Ele foi mais realista. Mais realista? Ué, mas nós não falamos que, por exemplo, a gente tá aqui para evoluir? Sim. Como que a gente evolui? Aprendendo. Evoluindo. Aprendendo e errando. Errando e aprendendo. E a reencarnação não é uma forma da gente evoluir?
Então tá ligada, a reencarnação tá ligada com a evolução. Se existe uma pluralidade de mundos, O que é a pluralidade? um número muito grande de mundos Imenso. habitados, significa que tem vida em todos esses mundos, certo? É que nessa aula você não participou. Então existe uma pluralidade de mundos habitados, significa que tem vida em todos esses planetas, não tem vida só na Terra. E os espíritos habitam determinados planetas conforme sua evolução. Então, a pluralidade de mundos habitados também tem a ver com a evolução, não tem? Sim. Então tá tudo interligado. A gente conseguiu linkar aqui e entender que tá tudo interligado, esses princípios todos. Sim. Né? Muito bem. Mas a evolução seria um processo obrigatório e automático a que todos os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, estariam submetidos? Ou a gente poderia escolher não evoluir? Não, a gente não pode escolher não evoluir, porque o espírito, querendo ou não, vai sempre evoluir. E você, Caio, o que você acha? Concordo com o Léo. Não, mas dá uma resposta melhor que essa, vai. Concordo com o Léo, é muito simples. O que você pensa? É obrigatório evoluir? Todos os espíritos evoluem? Ou só quem está encarnado evolui? Ou só quem está desencarnado evolui? Não. Todo mundo evolui. Todo mundo evolui. Mesmo desencarnados ou encarnados. Mesmo encarnado ou desencarnado. E a gente, se eu falar assim, mas essa vida eu não quero evoluir, você concorda com o Léo, que ele falou assim que a gente não tem essa opção? Realmente, a gente não tem essa opção. Porque de uma forma ou de outra, mesmo você pensando, se eu fizer isso eu não vou evoluir. Não, você vai evoluir de qualquer jeito. Não tem como escapar. Você vai evoluir de qualquer jeito. É tipo você tentar correr da própria sombra. Não tem como. Então A não ser que você fique na sombra, né? Então vamos. Então, assim, pra gente responder essas perguntas, olha, eu procurei nas obras básicas alguma coisa assim que fosse ajudar. Que falasse assim especificamente sobre isso, porque a evolução ela tá tão espalhada por toda a obra, né? Ela tá tão na essência do espiritismo, né? Que aí o que eu achei assim um texto sobre o princípio da evolução espiritual muito interessante. É um texto da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Então, Caio, eu queria que você lesse esse texto. É até muito legal que talvez não seja todo mundo que tenha acesso a ele. Então, algumas pessoas provavelmente nunca leram esse texto e vão ter a oportunidade de ouvir o que esse texto fala pra gente. Lê pra gente, por favor, Caio. Texto 108. 103. Li errado. Texto sobre o princípio da evolução espiritual. Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Para o Evangelho, evolução é progresso. Para o Espiritismo. Ai, meu Deus do céu. Presta atenção. Para o Espiritismo, evolução e progresso não significam necessariamente a mesma coisa. Evolução não é simplista. Não se limita aos aspectos materiais, mas envolve múltiplos aspectos, em um quadro de imensa complexidade. Para a doutrina, a evolução é pluralista, pois é considerado um processo aberto com infinitas trajetórias possíveis. Não é linear, não há um caminho certo, mas tantos caminhos quanto o número de consciências que existem no universo. A evolução não é apenas individual, mas do grupo de pessoas
encarregadas e Não, encarnadas e desencarnadas, a qual se está ligado. Evoluir implica em mudar a mentalidade e a massa crítica do grupo social. Evolução não se encerra. Não há lugar a ser alcançado, predeterminado, aonde todos necessariamente terão que chegar. A evolução não é considerada continuista, nem necessarialista. Isso. Pois o processo não depende de uma força propulsora interna independente. Depende principalmente da vontade e ocorre em diferentes intensidades, na dependência do empenho que cada pessoa apresenta no sentido de sua ocorrência. O espírito conhece mais, evolui mais, na medida em que assume atitudes que lhe proporcionam mais experiências ou na medida em que se utiliza mais intensamente essas situações que enfrenta. Evolução para a doutrina espírita significa modificação de comportamento pelo acúmulo, associação e operação de experiências, conhecimentos, na medida em que os limites pessoais são ultrapassados. As potencialidades são desenvolvidas e ampliadas, e as capacidades ou habilidades são colocadas a serviço das pessoas com as quais se convive. Evolução é o objetivo da vida. Significa ampliação de si mesmo, da consciência e de sua ligação com todos os seres do universo. Da consciência do papel E da função que desempenha na sua estruturação inteligente do cosmos e da consciência do significado de Deus. Muito bem. Esse último parágrafo me bugou demais. Esse texto, Chavou meu Caio, cérebro. esse texto é muito, ele é muito claro e muito profundo. Então, eu acho que é importante nesse momento a gente dissecar esse texto, sabe? E explicando parágrafo por parágrafo. Vamos nessa? Vamos. Pode ser? Pode. Então, vamos voltar lá no comecinho, olha. Para o espiritismo, evolução e progresso não significam a mesma coisa, porque normalmente, Caio, as pessoas usam evolução e progresso como sinônimos, certo? E ele está dizendo aqui que não necessariamente significa a mesma coisa. Porque pode ser progresso pro mal, mas evolução é só pro bem. Exatamente, porque o progresso ele pode ter consequências que não são boas, mas a evolução, então é isso que ele fala, a definição de evolução, ela não é uma definição simples, ela é complexa, ela depende de muitos aspectos, múltiplos aspectos, de uma imensa complexidade de coisas. Então, para a doutrina, ele fala assim, a evolução é pluralista, pois ela é considerada um processo aberto, com infinitas trajetórias possíveis. O que significa isso? Que você pode ter muitos caminhos, mas vai estar evoluindo sempre. Sabe aquele negócio que as pessoas acham que elas... você tem que fazer as coisas com base na experiência de vida que ela teve, porque senão você não vai ter o conhecimento que ela teve, né? Tem gente que acha assim, então fica dando conselho para os outros, como se aquela fosse a única forma. E é isso que ele fala, que não é, que a evolução, ela... Tem muitas formas. Tem muitas formas. Ela varia conforme o número de consciências que existem no universo. Ou seja, cada pessoa vai evoluir de uma forma diferente. Do seu próprio jeito. Do seu próprio jeito, com as suas experiências. Não dá para dizer que só com a minha experiência, só vivendo o que eu vivi, que você vai evoluir. Porque você vai evoluir com as suas vivências e eu vou evoluir com as minhas. O Caio vai evoluir com as deles, certo?
Então, é sempre assim. Existem várias formas de evoluir. E é isso que ele fala aqui. Então, ainda tem mais. A evolução, ela não é apenas individual. Ela também é de um grupo de pessoas. Vocês lembram quando a gente falou da evolução do planeta, Caio? Que o nome me sumiu agora. Das categorias de planeta, né? Das categorias evolutivas dos planetas. Sim. Lembra que a gente falou que para o planeta Terra passar de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, precisa que toda a humanidade da Terra se melhore para que o planeta também melhore. Então é isso, é de um grupo de pessoas, ela não é individual. E como a gente tem a lei da sociedade, que a gente vive com outras pessoas, a gente acaba, quando uma pessoa se melhora, ela acaba influenciando nas relações dela com as outras pessoas, e as outras pessoas acabam também melhorando. Entenderam? Olha como isso é complexo. Porque existem pessoas de várias formas, que têm vários princípios diferentes, formas de enxergar as coisas diferentes, experiências diferentes, dão importâncias para coisas diferentes. Vocês concordam com isso? Concordo. É super complexo, não é? É. Muito bem. E aí, ele fala assim que essa evolução, ela implica, essa evolução do grupo, né? Ela implica em mudanças de mentalidade, da massa crítica do grupo social. Então, assim, antigamente, vamos supor, lá na Idade da Pedra, para aquela sociedade que existia naquela época, aqueles pequenos grupos que existiam naquela época, era aceitável que o homem conduzisse a mulher puxando pelo cabelo, arrastando. E com um tempo depois, a humanidade evoluiu, isso deixou de ser parâmetro, né? Hoje ninguém admite mais um negócio desse. Há um tempo atrás, no século passado, no começo do século passado, por exemplo, não se aceitava que as mulheres trabalhassem fora. Elas só poderiam trabalhar fora se fosse para ser professora. Mulher não tinha nem direito a votar. Tanto é que minha avó é professora. Era, né? Era. Mas a sua avó era professora porque ela gostava. Sim, né? Mesmo depois da nova Constituição. Mas eu falo antes dela. Mesmo depois da nova Constituição, mesmo as mulheres podendo trabalhar em várias áreas, ela continuou sendo professora por muitos anos. Mas assim, eu falo antes disso, Caio, numa época em que a mulher era criada só para ser dona de casa. Tanto é que nessa época, teve mulheres que voavam de avião, segurando, tipo, sabe na cauda do avião? Não tem algumas pessoas que colocam panfletos lá? Então, colocaram em vários aviões e várias mulheres pilotaram eles para justiçar as mulheres. Mas isso foi no meio do século já. Eu tô falando Sim. Lá no começo do século. Só para mostrar como a mentalidade muda, né? Teve uma época em que se admitia o homem se sentir dono da mulher. Hoje não se admite mais. Hoje se tem a ideia de que a mulher é dona de si, ela tem suas vontades, os seus direitos, né? E ela não precisa da autorização do marido para comprar as coisas, ela não precisa da autorização do marido para sair de casa, que eram coisas que lá no começo do século passado eram aceitáveis. Hoje elas não são mais. Então isso prova a evolução do grupo social. Porque às vezes, quando a gente olha a nossa vida, quando a gente vê as guerras, a gente vê as coisas ruins, a gente acha que... A gente até ouve as pessoas falarem, né? Que o mundo não tem jeito,
o ser humano eu nunca vi, a gente tem muito que evoluir. Mas aí, a hora que a gente faz essas análises, que a gente vê as coisas como eram no século passado, né, as condutas, o que era aceitável, o que não era aceitável, que a gente enxerga como a sociedade, o grupo foi evoluindo, não é? E aí, ele fala assim, olha, evolução não se acaba e não encerra. Então, não tem um ponto final para evolução. Não tem. Não há um lugar que a ser alcançado como uma fase de um jogo. Aí eu alcancei aquilo ali, o jogo acabou. Não tem isso. Evolução é constante. Ela não vai ter um fim pré-determinado, onde todos necessariamente precisam chegar. E aí ele fala assim, olha, a evolução não é considerada continuista. Vocês sabem o que é uma evolução continuista? Não. Porque eu também não sabia, eu tive que procurar. A única palavra que eu sei com esse, parecido com esse constitucionalista. Constitucionalista. É, exatamente. Mas é outra coisa, constitucionalista não tem nada a ver. Continualista. É porque continua só. É, mais ou menos, Léo. Continualista, a evolução continualista é uma ideia de que a evolução ocorre de forma gradual e constante ao longo do tempo, sem grandes sobressaltos. E a gente sabe, sem grandes sobressaltos e sem interrupção. Mas a gente sabe que a evolução, às vezes, ela dá saltos. Né? No planeta Terra, por exemplo, de tempos em tempos reencarnam espíritos que são responsáveis por fazer dar um upgrade na evolução, para a gente fazer uma evolução mais rápido do que em outros períodos. Então tem períodos em que a evolução é mais lenta e de repente tem períodos que a evolução é mais rápida. Então, essa ideia de evolução continuista, sempre na mesma velocidade, não existe. Não corresponde à verdade. E a outra que ele fala é que ela não é uma evolução necessitarista. O que é uma evolução necessitarista? Gente, que horas são? Depois a gente fala sobre a hora. Tá quase acabando. Vamos terminar esse texto aqui. Uma evolução necessitarista, ela traz a ideia de que a evolução na Terra é um processo pré-determinado, onde cada etapa é uma consequência lógica da etapa anterior e das leis da natureza. E ela descarta a interferência de imprevistos, de contingências, e também descarta o livre-arbítrio. Então a gente sabe que não tem como a nossa evolução ser necessitarista, porque embora ela exista, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, certo? Não respeita, Léo, o livre-arbítrio? Respeita? Sim, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, significa que eu posso mudar a minha evolução conforme as minhas escolhas. Então, também a nossa evolução ela não é necessitarista. Aí ele fala que ela é um processo que ela depende principalmente da vontade que ocorre em diferentes intensidades e depende do empenho de cada pessoa em busca do seu melhoramento, certo? Certo. Aí ele fala assim, a evolução para a doutrina espírita significa modificação de comportamento pelo acúmulo, associação e operação de experiências, de conhecimentos, na medida em que os limites pessoais são ultrapassados.
As potencialidades são desenvolvidas E ampliadas. e as capacidades ou habilidades são colocadas a serviço das pessoas com as quais se convive. Então, a evolução, ela implica numa modificação de comportamento. Ela não é só pensamento ou sentimento. Ela é comportamento e ela depende das relações, das experiências, das vivências, da gente modificar os nossos comportamentos com os quais a gente está acostumado, principalmente quando eles são errados, né? E aí ele conclui dizendo que a evolução é o objetivo da nossa vida. Olha que profundo isso. Ou seja, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Ninguém está nesse mundo para ganhar dinheiro. Ninguém está nesse mundo para encontrar o amor da sua vida, sua alma gêmea. Tá certo que pra gente viver a gente precisa de dinheiro. Na verdade, isso faz parte, mas isso não é a finalidade da nossa vida. Qual é a finalidade da nossa vida? Evoluir espiritualmente. Evoluir. É o nosso objetivo. Significa ampliar a si mesmo, ampliar a nossa consciência, a nossa ligação com todos os seres que vivem nesse universo. Humanos, animais, vegetais. É ampliar a consciência que a gente tem do nosso papel, da nossa função dentro dessa estrutura que é a vida, né? Que é a encarnação, a vida planetária. Nós temos funções nessa estrutura inteligente do cosmo, como ele diz aqui, né? E também ela significa ampliação do entendimento do que significa Deus na nossa vida. Então, por que eu quis esmiuçar esse texto? Porque eu achei esse texto tão esclarecedor que eu acho que é importante para todos nós, para a gente refletir um pouquinho, porque a gente se esquece de colocar muitas vezes a evolução como nossa finalidade, nossa busca constante, né? Às vezes a gente prefere buscar outras coisas e a gente esquece da nossa evolução. Certo, Caio? Certo. Então tá bom. Vamos encerrar aqui o nosso programa de hoje, gente? Vamos, eu começo dando tchau. Nossa senhora, hein? Tá cansado já. Uhum. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, um abraço e obrigado por ter assistido e pela preferência. Tchau, beijos. E você, Leozinho, o que você quer falar pro pessoal lá de casa? Tchau, espero que tenham gostado. Só isso? Você tá econômico nas palavras hoje, hein? Eu também vou me despedindo do pessoal aqui, deixando meu abraço carinhoso, agradecendo a companhia de todos, que tenhamos todos uma semana muito abençoada, muito iluminada, que Jesus nos proteja e que nós possamos nos encontrar semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã, certo? Fiquem todos com Deus, um abraço e até mais.